Olá, tudo bem? Você que assiste esse vídeo neste momento em nosso canal, você que acompanha o Semeando Vida, que é um devocional, toda semana nós fazemos um devocional e publicamos na quarta-feira. O vídeo de hoje é um vídeo especial. Como você percebe, não estou só, está aqui nosso amigo Carlos, ele vai estar compartilhando um pouco sobre chamada, sobre vocação, e já começo perguntando para ele. E eu quero perguntar, Carlos, o que é que você entende sobre chamado de Deus? O chamado de Deus é algo muito relevante, principalmente para o homem em si, mulher, jovem, rapaz, moças. É algo que vem diretamente de Deus para com o homem. É a graça do Senhor Jesus. É a graça do Senhor Jesus convidando a ser participante do seu reino, a ter uma participação no reino do Senhor Jesus. E isso para mim é algo de extrema relevância. Nós, homens, pecadores, jovens, pecadores, moças, pecadoras, e de repente a graça do Senhor vem sobre você e lhe chama a participar de algo maior do que tudo nesta terra. Então, eu tenho isso com grande relevância, grande importância para a minha vida, até pela iniciação que teve ainda na minha adolescência, quando o meu desejo era ser jogador de futebol. Tinha grande estima para ser um jogador de futebol. Mas teve um momento na minha vida, mesmo sendo criado na igreja, assistindo os cultos, participando de escola bíblica dominical, mas teve um momento em que a palavra do Senhor falou mais forte no meu coração. E naquele momento eu comecei a perceber que o Senhor me chamava para ser participante das coisas do seu reino. Foi nesse momento que você atinou para o chamado de Deus na sua vida? Sim. Aos 13 anos de idade, de 13 aos 14 anos de idade, quando eu participei de um retiro espiritual, do acampamento, onde a minha mente estava voltada no acampamento para quê? Para diversão. Eu vou lá para me afastar do carnaval, tudo bem, mas vou para lá para brincar, para jogar futebol, para tomar banho de rio, de piscina. Então a minha mente era voltada para a diversão. Mas quando Deus ele tem os seus propósitos para com os seus filhos, para com aqueles que Ele os chamou, Ele realiza onde quer, no momento que quer. E foi lá nesse acampamento, em meados de 2005, que o Senhor, num culto, num louvor, o Senhor falou fortemente em meu coração e eu comecei a debulhar em lágrimas, e chorar. E naquele momento eu me lembro que quando eu cheguei, após o acampamento, conversando com os meus amigos, eu falava que eu sentia uma alegria imensa. Eu nunca tinha sentido um coração queimar de verdade. E eles não entendiam. Eu acho que o Carlinhos está meio louco. Mas eles não entendiam que era algo de Deus. E eu tentava explicar para eles. Jesus falou comigo. E ainda sem muita desenvoltura. E como é que Jesus falou com você? Ele falou comigo por meio da sua palavra. A palavra, eu me lembro que a palavra que era citada nesse acampamento era falando sobre o coração. Abra os olhos do teu coração, quero te ver. Eu me lembro desse louvor, era o que mais cantava nesse acampamento. Então, nesse momento desse louvor, que foi acompanhado pela oração, naquele momento é algo que é extraordinário, é fora de série, né? É algo que está fora da série. Então, naquele momento ali, meu coração ele se começou a aquecer, a queimar. E como eu estava dizendo, eu não tinha muitas palavras para explicar aquele sentimento. Uma emoção que ardia, uma paixão que ardia em meu peito, que logo após foi sendo acompanhado pela razão. Estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. E assim foi caminhando a vida, e a gente vai contar mais coisas aí interessantes. Muito bem. Então, assim, a sua definição de chamado é obra de Deus que convida o homem pecador para ser participante do seu plano salvífico aqui na terra. Isso. Interessante. E você conta para nós que o seu chamado começou aos 13 anos, ainda muito novo, e que até a confirmação foi no retiro espiritual. É interessante porque você falou que ouviu a voz de Deus através da palavra,
através dos cânticos, movido pela oração, e isso foi desenvolvendo. Mas o que aconteceu depois do acampamento? O que aconteceu depois desse retiro? Porque muitas pessoas participam do retiro, são renovadas, um fervor enche o seu coração, eles ouvem a voz de Deus. Talvez até alguém que está assistindo esse vídeo agora, nesse momento, foi tocado por Deus, sentiu o seu coração palpitar de alegria, o fervor. Mas depois daqueles 4 a 5 dias de retiro espiritual, pararam. Como foi a sua vida depois do retiro, depois de você ter ouvido novamente a voz de Deus? É interessante, Diego, e você que está assistindo, que antes deste acampamento, seguia para a igreja normalmente, fazia minhas devocionais quando tinha tempo, lia um versículo somente durante a semana, mas era assim que funcionava comigo, e atentava muito em ouvir a minha mãe. E tem um versículo, antes de entrar mais a profundo sobre essa história de vida, sobre o meu chamado, a minha mãe ela costumava falar muito: Carlinhos, para de jogar bola, menino, vai ler a Bíblia. E aquilo, constantemente falando isso. E o primeiro versículo que eu aprendi por meio da minha mãe foi lá em Efésios, que fala sobre honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te viva muito tempo sobre a face da terra. E aquele versículo, esse primeiro versículo que eu aprendi, ele sempre bateu forte no meu coração: honrar o pai, honrar a mãe. Então, enquanto minha mãe falava ler a Bíblia, então eu procurava ainda que seja um versículo, 2 versículos. Aí, quando chegou no acampamento, foi algo diferente. Foi algo que foi novo para mim. Aquilo foi novo para mim. Eu nunca tinha chorado daquela forma na presença de Deus. Eu nunca tinha sentido aquele queimor no coração, ardendo. E após ao acampamento, chegar em casa, já senti logo a diferença. Quando eu estava lá no acampamento, era uma paz, só você ouvindo a palavra de Deus, só louvores a Deus. Quando chega é tudo como fosse onde eu estou. Mas voltando à questão de chamado, hoje, eu trouxe o Carlos aqui, só uma observação, ele ainda joga bola, viu? A gente não é contra jogo de bola. Verdade. Você que assiste aí depois, sempre tem um engraçadinho que quer comentar alguma coisa. A gente não está dizendo aqui que o futebol é pecado. A bola não é o ovo do capeta. Ele ainda joga bola. Eu é que não sei jogar bola, viu? Só um detalhe, eu trouxe o Carlos aqui justamente porque hoje ele tem 23 anos e assumiu uma igreja. Quantos anos a igreja tem, Carlos? 44. Recentemente, 44 anos. Completou agora, né? Foi. A igreja tem 44 anos e o Carlos, este ano agora, teve a difícil missão, mas também prazerosa missão de estar à frente desta igreja. Ele é criado, nasceu nesta igreja, seus pais, e é interessante. Em breve palavra, Carlos, que a gente já está chegando ao finalzinho, conte para nós, agora atual, essa sua experiência. É algo marcante em minha vida e, como você falou, sim, é espinhoso. A labuta é árdua, o trabalho é árduo, é duro, sim, mas é muito prazeroso, meu irmão. E eu posso falar isso justamente pelo começo da nossa conversa, o chamado. Quando Deus ele chama, é Ele que responsabiliza, é Ele que cuida. E eu fiquei num dilema muito grande, ser breve, eu fiquei num dilema muito grande em 2012, quando me abateu isso, um questionamento meu, porque eu sabia do sofrimento que é. Não é fácil, meu amigo, não é fácil você que está assistindo, cuidar de gente, cuidar do povo, cuidar das ovelhas do Senhor, é difícil. Então eu perguntava a Deus: é isso mesmo, Senhor, que Tu quer para mim? É tanto sofrimento, é uma luta tão grande, mas ao mesmo tempo aquele desejo, eu quero. E numa conferência que teve, no congresso de jovens, Deus confirmou isso. A partir daquele momento, o Senhor me revestiu de força. Poucos dias depois fui batizado no Espírito Santo. Então ali eu tinha certeza. Com o tempo, o Senhor utilizava os seus servos e me confortava, sem eu saber de nada, sem não ter nenhuma pretensão de assumir a amada igreja lá em Prazeres, que amo bastante. Alguns irmãos chegavam para mim e diziam: prepara os lombos. E depois outro irmão: prepara os lombos. E Deus ia utilizando os seus meios. Então eu sou a 4ª geração da nossa família, e
não falo isso com orgulho de arrogância, não, mas glória a Deus por isso, fazendo parte na ICPB, desde meus bisavós, meu bisavô, que foi lenhador, aceitou a Cristo no meio da mata, ouvindo o hino, e eu acho muito interessante isso, e olha eu aqui, né? Amém. E eu fico pensando assim, Diego, você que está ouvindo, como é bom você esperar no Senhor. Como é bom você esperar a resposta do Senhor, o cuidado do Senhor. E é com muito prazer que eu estou lá em Prazeres, cuidando. Um desafio grande, um desafio que eu sei que sozinho não vou vencer, não vou conseguir, porque a visão que deve ser implementada, não só lá, mas em todas as igrejas, na igreja do Senhor, é a visão do reino. A Bíblia, ela é interessante, e com essas palavras nós encerramos a nossa entrevista neste momento. Ela diz que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. O pastor conta um testemunho que um jardineiro, ele estava cuidando do jardim do seu senhor, e ele chamou esse senhor para que fosse ver o culto, que ia ter um pregador muito abençoado. E à noite, aquele patrão chegou até a porta da igreja, e quando olhou para o púlpito, era aquele jardineiro que estava pregando. E quando ele olhou, ele não parou, foi embora. E chegou ao amigo dele, que também era pastor, e perguntou para ele: como pode Deus usar uma pessoa suja, porque ela não tomou banho, estava com a mesma roupa do trabalho, não sabe falar direito, é uma pessoa que não tem uma cultura elevada? E aquele pastor respondeu: enquanto homens como você, preparados, não quiserem ser usados por Deus, Deus usará aqueles que atenderem o seu chamado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Carlos, muito obrigado. Deixa aí tua palavra final para o pessoal que assiste. Amém. Queria deixar uma palavra para a nossa meditação e reflexão. Estava esses dias estudando um pouco a Bíblia e me deparei com um versículo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 7, que fala justamente sobre chamado. Que Deus não nos chamou para a impureza ou para a imundícia, mas Deus nos chamou para a santificação. Então, querido jovem, você rapaz, você moça, eu quero dizer isso para você, que Deus não chamou você, Deus não me chamou, Deus não chamou meu amigo Diego Ribeiro aqui para a imundícia, para a impureza, mas Ele nos chamou para a santificação. Sabe por quê? Porque Ele quer ter intimidade conosco. E a santificação é o processo que nos levará para o estado de ser santo, a santidade. Devemos almejar isso, jovens. Deus, Ele nos chamou para sermos santos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o chamado que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Semeando Vida. Inscreva-se em nosso canal, que Deus te abençoe e até a próxima semana.